Vou mergulhar. Diga. A minha vida. Cadê as águas aí? Confere, sacoda e diga. Move as. Oh, move as águas para os sedentos, Jesus. É para os sedentos, Jesus. Move as águas. Em nome de Jesus. Ore, fale com Deus que Ele move. Em nome de Jesus. Sim, move as águas. É isso, irmão. É isso que nós temos que pedir a Jesus. Oh, peça aí, Deus. Move as águas hoje, Deus. Move o teu poder. Para que quem beber essa água, haja cura, haja milagre, haja libertação em nome de Jesus. Isso, quanto tempo esperei. Chegou. Sei que hoje é meu dia. Jesus está. E Ele está aqui. Então levanta as águas e diz, sacoda aí e diz assim, ó. Água, Senhor, move as águas. Pode pedir a Jesus. Oh, vou mergulhar. Mergulha na oração. Mergulha na fé aí. A minha vida. Deus vai trazer restauração para a tua vida. Ele vai trazer restauração para a tua casa. As águas, Senhor, move as águas, Deus. Água, vou mergulhar. Me libertar. Senhor, que Deus se mova em nossas vidas hoje, irmãos. Que Deus se mova em nossa casa hoje, em nome de Jesus. E todos que creem, digam amém. Digam graças a Deus. E vamos aplaudir Jesus, meus irmãos. Bem forte a Ele, bem forte, porque Ele move as águas. Bem forte, bem forte. Move as. Oh, com alegria, vai declarando. Move Deus. Move Jesus as águas aqui neste lugar. Vou mergulhar. Me libertar. Se move as águas. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Ele se move em nome de Jesus. Amém. Pode sentar para a glória do Senhor. Vamos dar agora a palavra de Deus. Nós estamos aqui na quarta-feira dos sedentos por Jesus. Amém. Qual o objetivo, pastor? É levar sede para a nossa família, irmãos. O objetivo é levar sede de Jesus para o nosso lar. Porque entenda, você com sede, irmão, com sede mesmo, mas bastante sede. Você vai trocar água por refrigerante? Sim ou não? Você vai trocar água por chá? Não, se você tem a água, você quer a água. Amém, meus irmãos? Você tem sede. Quem tem sede de água, né, pessoal? Amém? Você vai trocar água por café? Café é muito bom, né? Mas não substitui água, né, meu irmão? Água é água, pessoal. Amém? Água é o mais importante. Então, Jesus, quando a pessoa tiver a sede de Jesus, o que vai acontecer? Ela não troca mais Jesus por nada. Ela não vai trocar, porque ela sabe que Jesus ela tem a fonte. Em Jesus ela vai ter a fonte de tudo que ela precisa, amém? Para a sua vida. Então, vamos orar para que a nossa família tenha sede de quem? De Jesus, amém? Agora, para isso acontecer, nós que já temos sede por Jesus, podemos seguir algumas lições que vai levar a nossa família até essa sede também por Jesus. Então, quem tem a Bíblia, vamos lá no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Olha o que diz aqui. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 4. Amém? Vamos direto ao versículo 28. Aqui nós já vamos ver o resultado de uma plantação. Amém? Jesus plantou na vida desta mulher, que nós estamos estudando aqui, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 28. Quem achou, diga amém. E diz assim o texto, João 4, versos 28. Olha o texto bíblico, irmãos. Diz assim, palavra do Senhor. E deixou, pois, a mulher o seu cântaro
e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Amém? Ela disse assim: não é este, era o Cristo. E a Bíblia diz assim: saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém, meus irmãos, ela foi à cidade. Eu estava num lugar mais ou menos como se fosse uma roça, um lugar mais afastado. Pois era um poço, onde tinha um poço de Jacó. Amém? O poço que via na cidade, amém? Ainda como hoje, sabe que a maior parte da população vive nos grandes centros. Amém? Se você pegar nos grandes centros, você vê que a população é muito maior que qualquer cidade do interior. Amém? Tem algumas cidades do interior que se destacam, né? Amém? Mas o que eu quero dizer é, as pessoas da cidade começaram a descer para o interior. Começaram a descer para um lugar até mais afastado. Porque lá tinha fonte, irmão. Lá tinha alguém que tinha a fonte da água da vida, que era quem? Que era Jesus. Amém? Mas isso só foi possível porque essa mulher recebeu a plantação de Jesus, plantou nela a boa palavra. Jesus plantou nela a boa semente, diga amém. Jesus plantou nela a boa mensagem. E ela sai dali para divulgar essa boa mensagem. E ela traz pessoas, e ela começa agora a plantar em outras pessoas aquilo que ela recebeu. Olha, isso aí, porventura, não é o Cristo? Vamos lá conhecer essa palavra que eu também recebi, me revelou o que estava acontecendo na minha vida. E ela começou a divulgar a boa semente da palavra de Deus para o pessoal da cidade, que começou a ir ter com Jesus. E a Bíblia diz, em outras passagens, fala que Jesus ficou ali pelo menos 3 a 4 dias, só ensinando aquelas pessoas ali, que ela, que recebeu a plantação, agora estava plantando em outras pessoas, amém, o que Jesus plantou nela, e através dela, muitos outros começaram a chegar em Jesus. Então a mensagem de hoje que eu quero trazer como lição para nós hoje, meus irmãos, é plante. Apenas plante. Apenas semeie. Semeie na sua casa, semeie na sua família, semeie no trabalho, semeie onde você estiver. Lembre que a vida ela é uma plantação. Aquilo que eu planto é aquilo que eu vou colher. Se eu não plantar nada, eu vou colher o quê? Eu não vou colher nada. Ou se eu planto muito pouco, eu vou colher muito pouco resultado. Jesus teve uma boa colheita aqui nessa mulher, porque ele plantou muito. Ele plantou bastante na vida dela. Ele conversou, orientou e foi explicando, mostrou, revelou, amém? Então Jesus foi plantando nela de maneira que agora estava aí a colheita. Ela estava trazendo uma multidão até Jesus. Ela trouxe uma multidão para conhecer Jesus. Por quê? Porque Jesus plantou na vida dela. Amém, meus irmãos? Aquilo que eu planto, eu colho. Veja o que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Olha o que ele diz aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 9, e versículo de número 6. Vamos ver como Jesus disse? 2 Coríntios, capítulo 9, verso de número 6. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre plantar, sobre você semear. Amém? Ele diz assim, ó. Quem tem a Bíblia, 2 Coríntios 9, verso 6, ó. Vamos ler aqui. O resultado que a gente colhe, meus irmãos, é o resultado que nós plantamos ou semeamos. Amém? E no versículo 6 diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também o que? Ceifará. E o que semeia em abundância também o que, irmãos? Também o que? Ceifará. Amém? Então, se eu estou colhendo pouco resultado, irmãos, eu tenho que ver se eu estou plantando o que deveria ser plantado. Eu tenho que ver se eu estou semeando o que deveria ser semeado. Porque se eu colho pouco, foi porque eu plantei o quê? Colhei pouco. Por quê? Plantei pouco. Amém? Se eu planto pouco oração pela família, pouco resultado também. Tem que estar plantando pouco oração. Tem que estar plantando prega muito pouco a palavra de Deus dentro de casa. Então o resultado é pouco. Amém, meus irmãos? Eu só vou colher aquilo que eu planto. Se eu planto pouco, se eu invisto pouco no meu casamento, o resultado é que aquele casamento vai ficar mais ou menos. Eu estou investindo pouco, o retorno é pouco. Se eu investir mais, o retorno vai ser maior. Se eu investir mais nos meus filhos, você vai ver eles crescerem, produzirem. Amém? Se eu planto pouco, eu vou colher pouco.
Então isso aí tudo. Apesar do apóstolo Paulo estar falando aqui de contribuição na casa de Deus, é só você pegar o versículo 7, aqui ó, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com o quê? Com alegria. Então apesar de ele estar falando aqui de contribuição, mas aqui também sim, esse entendimento também se aplica à nossa vida pessoal no dia a dia. Se eu invisto pouco nos estudos, eu vou ter menos sabedoria do que outros, menos conhecimento, é ou não é verdade? Se eu invisto pouco, eu planto pouco, eu me dedico pouco a estudar, eu me dedico pouco a ler a Bíblia, eu vou ter pouco conhecimento. Se eu me aplico mais, eu vou ter mais conhecimento, eu vou ter mais sabedoria, eu vou ter mais conhecimento, amém? Então a vida ela é uma plantação. Se eu planto pouco, eu colho pouco, amém? Se eu planto um pouco mais, eu já vou colher um pouco mais. E se não plantar nada, pastor? Não vai colher nada. Não é a minha palavra, é a própria palavra de Deus dizendo isso. Amém, meus irmãos? Então invista mais, plante mais, semeie mais, semeie na fé, semeie na oração, semeie na busca da presença de Deus. Jesus plantou na vida dela e colheu. Uma multidão daquele lugar foi conhecer Jesus, porque ele plantou naquela mulher. Amém? Então quando você planta, você vai colher. Diga amém, meus irmãos. Quem planta, colhe. Vamos para mais um exemplo que Jesus plantou na vida desse homem. Amém? Plantou e veio uma colheita, né? Uma família inteira foi salva. Aqui, ó, Lucas 19 agora. Lucas 19. Jesus plantou na vida desse homem aqui, ó. Vamos ler? Versículo 9. Lucas 19, versículo de número 9. Vamos lá? Lucas 19, versículo 9. Vamos semear. Vamos plantar, irmãos, porque a colheita vai ser grande em nome de Jesus. Diga amém. Amém, meus irmãos? Mas tem que plantar. Vamos lá? Jesus semeou na vida de Zaqueu. Olha o versículo 9. E disse-lhe Jesus, o resultado está aqui, ó. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia o quê? Perdido. Então Zaqueu, para a sociedade, era considerado alguém perdido. Amém, meus irmãos? E Jesus reconhece que ele era alguém perdido mesmo. Era alguém perdido que não tinha salvação, não. Mas Jesus semeia na casa de Zaqueu. Amém? Quando, pastor? Quando ele entra na casa de Zaqueu, quando ele aceita entrar na casa de Zaqueu, e ele, ao entrar na casa de Zaqueu, ele libera a palavra, ele prega a palavra ali, e a Bíblia diz, meus irmãos, que Zaqueu se levanta, amém? Zaqueu se levanta e fala, agora eu decido mudar de vida, decido me consertar nisso. Mas por quê? Porque Jesus plantou na vida dele, amém? Jesus plantou, e a casa dele foi salva. Mas uma coisa que é bom frisar, não foi só Jesus que plantou ao entrar na casa dele. Ele também plantou em Jesus. Que às vezes fala assim, não, se eu me plantar assim, não, a gente tem que plantar-nos em Jesus. Eu tenho que plantar também em Cristo. Vamos ver o momento que Zaqueu plantou em Cristo, porque Cristo plantou nele, mas porque ele plantou primeiro em Jesus. Na verdade, Zaqueu colheu o fruto, né, de ter Jesus na sua casa, porque ele plantou primeiro em Jesus. Às vezes fala assim, por que Jesus não entra logo na minha casa, faz logo aquela obra bonita de salvação, de cura, de libertação, e salva toda logo minha família, né? É porque a gente tem que plantar em Jesus primeiro. Amém, meus irmãos? Nós temos que plantar em Jesus primeiro. Às vezes a gente está plantando pouco em Jesus. Zaqueu plantou em Jesus. Ele semeou em Jesus. Como assim? Vamos ao primeiro versículo. Vamos ver a plantação de Zaqueu qual foi. Porque a gente está vendo só o resultado final, né? Versículo 1, do Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado quem? Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa de que, irmãos? Da multidão, pois era de pequena o que, irmãos? O que Zaqueu era? De pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Amém, meus irmãos? Então a primeira plantação de Zaqueu, qual foi? A primeira plantação de Zaqueu
foi querer ver Jesus. Foi querer, meu irmão, ver Jesus, sabe? Ele quis ver Jesus. Então ele se esforça, amém? Para subir em cima de uma árvore, né? Ele sobe no pé de árvore. Imagina alguém rico. Imagina alguém como ele, rico, deixa de que ele era um homem rico, subir num pé de árvore, né? Só para ver Jesus. Semeou. Ele semeou. Aí a gente não quer fazer esse esforço de vir para uma campanha completa na igreja. Mas só para quê? Só para ver Jesus, irmão. Ou para ouvir de Jesus. Para ouvir de Jesus. O que vai acontecer quando você vem para a igreja? Você vai ouvir mais de Jesus, você vai se concentrar mais em Jesus. Quando você vem ao culto, você se concentra mais em Jesus, concentra mais nas coisas de Deus. Amém? Você está dizendo, Jesus, isso é prioridade para mim. Por isso eu estou separando esse tempo aqui para a minha igreja, para me buscar o Senhor. Então Zaqueu, meu irmão, ele teve esse investimento, essa plantação. Não, eu vou investir em Jesus. Eu não quero nem saber que, porque eu sou rico, porque eu tenho isso, aquilo, outro. Não, não quero saber disso. Eu vou subir numa árvore. Imagina, você já imaginou? Pense em alguém rico no Brasil. Alguém rico aí. Vamos pensar em alguém rico? Amém? Imagina alguém bem rico, irmão, no Brasil. Alguém consegue imaginar alguém aí? Amém? Mas tem muitas pessoas ricas. Vamos pegar alguém famoso. Alguém famoso. Entende que a pessoa famosa às vezes tem um certo recurso financeiro, não é? Amém? Vamos dizer um cantor do mundo aí bem famoso. Alguém diz o nome aí? Vamos colocar um Roberto Carlos da vida, né? Que é alguém famoso, alguém rico. Imagina Roberto Carlos em cima de uma árvore para ver Jesus. Hã? Não seria um negócio diferente, irmão? Estranho, né? Rapaz, o cara é tão rico que quer subir numa árvore. Zaqueu fez isso, irmão. Ele investiu, ele queria ver. E para ver, ele teve que fazer um esforço para subir naquela árvore. Às vezes a gente quer ver o resultado, mas não quer fazer o esforço. A gente quer ver o resultado, a gente quer ver a família salva, quer ver o filho salvo, a família salva. Mas cadê o esforço, irmão? Para subir na árvore. Cadê o esforço para subir, para sair de casa, vir à igreja? Cadê o esforço para orar mais, para ler a Bíblia? Cadê o esforço para orar, para jejuar? Nós sabemos que a caixa de demônios que só sai com o quê? Jejum e o quê? E oração. Então cadê o esforço no jejum? Cadê o esforço na oração? Para poder, irmão, ter essa colheita. Para poder ter uma colheita de ver o filho salvo, o marido salvo, família salva. Pois aqui eu fiz essa plantação. Ao subir numa árvore, ele estava plantando em Jesus. Eu quero ver Jesus. E se o único jeito é subir numa árvore, eu vou me esforçar e vou subir e vou ver Jesus. Amém, meus irmãos? E esse esforço foi uma plantação. De maneira que ele colheu. O que ele colheu? Versículo de número 5. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar onde? Aonde? Em tua casa. Quer dizer, ele plantou esse desejo, essa vontade, ele mostrou para Jesus que ele tinha essa vontade de conhecer ele, então Jesus se apresenta para ele. Jesus se apresenta, irmão, quando eu planto em Jesus, então eu colho em Jesus, eu colho dele. Amém, meus irmãos? E o que mais aqui? Vamos lá, e aí vamos ler mais adiante. E versículo 6, e apressando-se desceu e recebeu com que, irmão? Com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Amém? O pessoal começou a criticar, mas que pôs entrar na casa de um pecador, né? Amém? Só que era um pecador, irmão, que estava decidido a plantar em Jesus. A questão não é o pecado, a questão é a pessoa estar disposta a plantar em Jesus. O problema não é o pecado do filho, o problema não é o pecado da família. O problema é ter alguém que plante em Jesus para que ele salve a família, irmãos. Porque pode ser o maior pecado, Jesus pode salvar de tudo. Amém, irmãos? Quem está entendendo, pessoal? Pode ser o maior pecado, Jesus pode libertar. O sangue de Cristo purifica de todo o quê? Todo pecado. Então o maior problema não é o pecado. O maior problema para Jesus operar é ter alguém que plante. É ter alguém disposto a plantar. Alguém disposto a plantar para tirar o viciado das drogas, para tirar o perturbado dessas coisas desse mundo, né? O negócio é ter alguém que plante. A maior dificuldade é ter quem plante. Quem planta, se tiver alguém que plante, pronto. Amém? O resultado logo vai vir. Porque quem planta o quê? Quem planta o quê? Colhe. O problema é que as pessoas não estão muito dispostas a plantar. As pessoas querem colher, né? Colher todo mundo quer. Coisa boa, todo mundo quer o quê? Colher. É ou não é verdade?
O problema é esse. A maioria quer colher, mas não quer plantar. O povo não quer se esforçar para subir em cima de uma árvore, para ver Jesus. Não. Amém, irmãos? Tem que se esforçar, meus irmãos. E para não dizer que ele não plantou uma oferta, ele plantou também, ó. Olha lá, versículo 8. E Jesus na casa dele, pregou a palavra, plantou na vida dele. E levantando Zaqueu disse, Senhor, rei, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo que? Quadruplicado. Olha Zaqueu dizendo, eu vou plantar de novo. Eu plantei, a primeira plantação foi aquele esforço para subir numa árvore, amém, irmãos? A segunda plantação, eu vou pegar metade dos meus bens, aqueles que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais, quadruplicado, 4 vezes mais, amém? Por quê? Ele entendeu, tem que plantar. Se eu quero a vida eterna, não basta só eu me esforçar para querer ver Jesus. Agora eu tenho que me esforçar para praticar os ensinamentos de quem? Os ensinamentos de quem? De Jesus. Porque Jesus entrou na casa dele. Tu acha que Jesus entrou na casa dele e ficou lá calado, foi? Sim ou não? Não. Jesus chegou lá e começou a mostrar, isso aqui tem que mudar, 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 tem que ter mudança. Ele começou a mostrar para ele, ó Zaqueu, sua casa tem tudo para ser uma bênção, mas tem que mudar isso. É porque a Bíblia é um livro resumido, irmãos. Mas Jesus, depois que ensinou a palavra ali para a casa dele, mostrou, tem que mudar isso. Eu aceito essa mudança. Eu aceito e vou começar comigo. Tudo que eu fiz de errado com as pessoas, tudo que eu roubei de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Diga amém. E quando Zaqueu fez essa segunda plantação, que a primeira foi o se esforçar, a segunda, irmão, foi literalmente semear. Amém? Naqueles que um dia ele enganou, naqueles que um dia defraudou, aí ele planta, ele decide plantar novamente. 4 vezes mais, Senhor, eu vou semear na vida daqueles que eu fiz algo errado com eles. E no versículo 9, aí veio Jesus e disse, aí sim, houve o quê? Hoje veio o quê? Salvação a esta casa. Então a salvação veio por causa da plantação de Jesus ou de Zaqueu? Principalmente de Zaqueu. Mas a de Jesus foi importante, claro. Amém? Mas principalmente Zaqueu, porque foi quando ele disse, eu vou plantar, eu vou restituir na vida das pessoas que eu defraudei, que eu errei com elas, eu vou mudar, eu vou plantar na vida daquelas pessoas 4 vezes mais. Aí ele falou, aí é um filho de Abraão. Ele falou, para muitos pode ser chamado de um perdido, para mim não. Aí eu vejo um filho de Abraão. O filho de Abraão, irmãos, é alguém disposto a semear. É alguém disposto a plantar. Sabe quem são os filhos de Abraão? É alguém disposto a plantar, semear. É alguém que não tem medo, irmão, de dizimar, de ofertar, de falar de Jesus, sabe, de abrir mão de certas coisas por Jesus. Esse é um filho de Abraão. Por quê, pastor? Porque Abraão fez isso, irmãos. Deus pediu a ele o próprio. Deus pediu o que, Abraão? O próprio filho. E ele negou ou ele plantou? Ele negou ou plantou? Plantou. O que Deus está te pedindo e você ainda não está plantando? O que Deus está lhe pedindo e você está com medo de semear? Lance esse medo fora. Plante a sua semente na sua casa, sua vida. Talvez Deus está mandando você orar mais, jejuar, se consertar em alguma coisa. Amém? Ser mais fiel a Deus. Ou talvez falar um pouco mais de Jesus na sua casa. Talvez você ainda está muito acanhado em casa. Tem que começar a falar, a chamar. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Enfim, ou mudar alguma coisa, algum comportamento. Talvez tenha que mudar. Zaqueu mudou o comportamento. Talvez um comportamento tenha que mudar. Para que a salvação chegue na sua casa. Quem está entendendo, meus irmãos? Amém? Então plante. Essa é a palavra que Deus mandou trazer hoje. Amém, meus irmãos? Plante, porque quem planta, colhe. Amém, meus irmãos? Jesus disse, houve salvação aqui. Vai chegar a salvação. Vamos plantar? Vamos orar? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Que Deus fale mais com você, tá? Vamos, irmãos? Em nome de Jesus. Poder dar inúmeros exemplos, irmãos. Amém? Eu poderia dar aqui inúmeros exemplos, mas esses aqui são suficientes para você entender. Jesus plantou Zaqueu, colheu. Amém, meus irmãos? Colheu. Zaqueu abriu a porta para ele. Amém, meus irmãos? Zaqueu também plantou quando se esforçou.
Se esforce, você está plantando. Seu esforço é uma plantação. Seu esforço no filho é uma plantação. Seu esforço, seu marido é uma plantação. Marido, você que planta na sua esposa, se esforce pela sua esposa, é uma plantação. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, uma boa atitude é um esforço, mas é uma plantação também. E tudo como semear, o meu quê? Vai colher. Amém, meus irmãos? Vamos plantar agora a oração. Pega as águas nas suas mãos. Isso, em nome de Jesus. A oração é uma plantação, meus irmãos. A Bíblia diz que quando a gente está orando, Deus colhe as nossas orações, né? Ele vai colher as nossas orações, Ele leva as orações e depois Ele traz de volta em forma de vitória, de resposta. Diga amém, amém, meus irmãos? Então levante as águas agora para os céus, feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, queremos agora plantar no Senhor, meu Deus, as nossas orações, queremos plantar em Ti, meu Deus, o nosso clamor agora, em prol da família, em prol da nossa casa, em prol do nosso lar. Meu irmão, comece a orar, fale com Deus agora e diga para Ele: meu Deus, eu creio, meu Pai, que o Teu poder hoje está aqui, e eu estou aqui, meu Deus, para plantar. Diga: Deus, eu estou aqui para semear na minha casa, para semear a boa palavra, meu Deus, o ensinamento que o Senhor me mostrou, em prol da minha família. Diga: eu estou aqui para plantar a oração. Você que trouxe, irmãos, a sua cartela dos sedentos, com o pedido da família, com o nome da família, levante para o alto agora, comece a orar, comece a dizer: Jesus, eu estou aqui, meu Deus, para semear, meu Pai, para semear na minha casa, semear a oração. Eu sei que o Senhor colhe as nossas orações. Diga: Deus, eu sei que o Senhor colhe, meu Pai, cada oração feita. Deus colhe a nossa oração, meu irmão, agora, e Ele vai operar na tua vida, Ele vai operar na tua casa agora. Você está orando, Deus está operando. Você está orando, Deus está vindo sobre a tua vida agora. É você clamando. Fala o nome deles para Jesus e diga: meu Pai, o nome é esse, o nome é esse. Move, meu Pai, o teu poder, move na minha família, move, meu Pai, na minha casa. Nós precisamos desse mover do teu Espírito, meu Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai operando, meu Deus, agora, vai fazendo maravilhas, meu Pai, na vida de cada pessoa, vai fazendo maravilhas, meu Deus, na vida, meu Pai, dessa mãe que ora, esse pai que ora, esse marido que ora, essa esposa que ora, está plantando, é uma semente, meu irmão, que você está plantando, e você vai colher de Deus agora, em nome de Jesus. Os obreiros agora vão passar, vão ungir agora, meus irmãos, as garrafas com água. Unge agora, irmãos, e seja abençoado, que as águas, meu irmão, agora da tua vida, veja o poder de Deus agindo agora, é o poder de Deus agindo sobre as águas. Jesus cura, Jesus liberta. Através agora dessas águas está acontecendo agora o mover de Deus. O mover de Deus passará a tua família, passará a tua casa. Pai amado, Pai querido, venha, 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 unção de Deus agora, vem trazendo cura, vem trazendo milagres, vem trazendo, meu Pai, libertação sobre o lado dessa pessoa, vai trazendo, meu Deus, salvação. Arranca, meu Pai, os vícios, arranca as doenças, o sofrimento. É alguém, meu Pai, que tem um parente que está enfermo, que está doente, traga a cura, Senhor, hoje, para essa pessoa que ora, para essa pessoa que clama, que está clamando: Jesus, salva minha casa, salva, Jesus, minha família. Peça a Jesus agora para Ele salvar. Ele está ungindo tudo agora, pessoal. Ele está ungindo a tua vida, Ele está ungindo as águas, Ele se move, Ele opera, Ele faz milagres, maravilhas. E a sua casa agora é abençoada, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, meu Pai, que já está acontecendo agora um mover do Senhor. Diga: já está acontecendo agora, meu Pai, um mover do teu poder.
para curar minha família, diga para curar minha casa, para curar, meu Deus, o meu lar. Está acontecendo um mover agora, é um mover de Deus, meus irmãos, que já está acontecendo, Deus está fazendo agora. Diga: eu creio, meu Pai, que a minha casa agora está sendo cheia de bênção, em nome do Senhor Jesus. Isso, meus irmãos. E agora que você orou, tem orado, tem clamado, diga para Deus como você quer a sua casa. Diga para Deus como você quer a sua casa. Isso. Diga: minha casa será um pedaço do céu. A partir de hoje, ó, diga: a partir de hoje, a minha casa será assim, um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Levante as mãos, levante as águas e diga: minha casa será reconhecida. A casa aqui foi reconhecida, meu irmão. Oh, ele plantou em Jesus. Planta a oração agora como um lugar. Profetiza. Tua casa, um lugar de bênção, um lugar de salvação, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Agora você pode pedir a Ele dizendo assim, ó: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia, um lugar de salvação. Faça do meu coração, Jesus, faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade, meu Deus, para operar, para curar nossa família, para fazer milagres, maravilhas. Partir, pois a casa que um dia, que a tua casa hoje receba Jesus através dessas águas aí, ó. Que ela receba Jesus, que eles passem a ter sede por Jesus. Aleluia. Que a sua casa passe a receber Jesus. Então só a igreja declarando: faça, Senhor, do meu lar, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração, faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade, Deus, esteja à vontade pra e nunca mais partir, pois a casa que um dia, diga, nunca mais saberá viver sem ti. Então que a sua casa seja abençoada, hoje e sempre, em nome de Jesus. E todos que creem, digam amém, digam graças a Deus, e vamos aplaudir Jesus, porque sua casa está abençoada. Glória a Deus, vamos louvar a Ele. E tua casa todo dia, esteja à vontade, Deus, pra ficar. Diga para ele assim: nunca mais partir, pois a casa que um dia recebeu a ele, meu irmão, nunca mais saberá. Pois a casa que um dia nunca mais saberá sem ti. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos. Oh, glória a Deus, assim seja, amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus, assim será mesmo a sua casa, cheia de bênçãos para a glória de Jesus, amém? Agora nós vamos, meus irmãos, marcar mais uma vitória aí, né? Mais uma letra S, S de sedento, mas S também de salvação, né? Essa é a bênção número 9, tá bom, meus irmãos? Então pode pegar agora, essa é a bênção número 9 do nosso propósito, meus irmãos, aqui da quarta-feira dos sedentos por Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Deus, amém. Vamos lá, quarta-feira dos sedentos por Jesus. Vamos ver aqui direitinho.
Glória a Deus. Quem mais? Pega a sua cartelinha agora. Quarta-feira, essa é a bênção número 9 da quarta-feira dos sedentos por Jesus. Amém? Marcou a sua bênção? Marca aí, pessoal. É a bênção. Só os obreiros podem marcar, tá, pessoal? Os obreiros ou os pastores, amém? No caso, pastor ou o obreiro, ok? Amém? Então, glória a Deus. Quem mais? Marca aí. Olha aí, já tem 6, 7, 8, 9 bênçãos, pessoal. Essa letra S é de sedento, tá, pessoal? Por Jesus, mas também salvos por Jesus. Diga amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos declarar junto. A minha família sedenta por... Diga, eu declaro, minha família sedenta por Jesus. Amém, meus irmãos? Declaro mais uma vez. Eu declaro, minha família sedenta por... E qual é a família sedenta, pastor? É o nome dele. Você colocou o nome atrás? Eu coloquei atrás, pessoal. Você colocou o nome da sua família atrás? Coloca o nome dele atrás. Tem cartela ainda, irmãos? Alguém não tem a cartelinha dos sedentos? Alguém mais? Amém? Para já continuar a declaração. Já declaramos 2 vezes. Vamos declarar 9 vezes. No total vai ser 20 vezes que vamos declarar isso aqui, pessoal. Amém? Ô, pastor, mas não fica muito repetitivo. Mas tem uma coisa que eu aprendi no curso Fé do Missionário, irmãos, que tem uma coisa chamada boa repetição, pessoal. Existe a má repetição, existe a boa repetição. Você declarar a sua família sedenta por Jesus, é má ou é bom? É bom. O que é bom tem que ser declarado muitas vezes. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então, alguém mais falta? Lembrando, de sexta-feira, eu vou estar entregando aqui, meus irmãos, o sangue do Cordeiro, hein, pessoal? Quem aqui já foi muito abençoado na campanha do sangue do Cordeiro? Quem já foi muita vez? Já foi? Muito bem. Então, sexta-feira, atenção, vamos entregar para vocês um cálice com sangue do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Não perca essa bênção. Lembrando também, vamos estar aqui no jejum das 24 horas, entregando também o cálice com o sangue do Cordeiro, tá, pessoal? E oração forte de libertação. Quem está vendo, meus irmãos, que é um culto diferenciado aqui a sexta-feira, tá bom? Mas ainda, mesmo com a cartelinha, todo mundo já marcou, todo mundo já tem, então declara comigo assim, ó, diga, eu declaro, minha família sedenta por Jesus. Quarta vez, eu declaro, minha família sedenta por Jesus. Quinta vez, eu declaro, minha família sedenta por Jesus. Sexta vez, eu declaro, minha família sedenta por Jesus. Sétima vez agora, eu declaro, minha família sedenta por Jesus. Oitava vez, diga, eu declaro, minha família sedenta por Jesus. Nona vez agora, eu declaro, minha família sedenta por Jesus. E todos que crêem, diga glória a Deus e diga amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos.